área jurídica tem sido altamente impactada pela aderência ou não às novas tecnologias. Há tempos, assuntos estritamente jurídicos, legislativos e de direito em si não são mais suficientes para compor a pauta ou a agenda das lideranças das sociedades de advogados e dos gestores jurídicos. Gestão jurídica e os modelos de gestão amplamente debatidos nas últimas décadas também estão sendo impactados e revistos por usos de tecnologia. Seja na esfera do posicionamento do negócio, do marketing jurídico, na governança ou gestão, ou na atividade, operação jurídica em si, não há mais como evitarmos a pauta da tecnologia e dos modelos de negócios digitais e da alta performance desses serviços jurídicos. E para propor alto nível de reflexão sobre esses temas, lançamos nosso podcast e já estamos na 6ª edição, no 6º episódio. A ideia é trazermos convidados especiais e colocarmos luz, debate de alto nível sobre esses pontos sensíveis da transformação que estamos vivendo. E nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que Gustavo Biagioli, diretor jurídico Compliance e Legal Operation do escritório Trent Rossi Watanabe, e é uma grande alegria tê-lo conosco. Obrigada por ter aceito esse convite, Gustavo. Celina, eu que agradeço. O prazer é todo meu. É sempre uma oportunidade de compartilhar um pouquinho de experiência e, acima de tudo, né, conversar com a sua audiência, com o seu público qualificado e, acima de tudo, bater um papo bom com você, né? Então... É isso, a ideia desse podcast, eu sempre digo que, assim, o que a gente quer no final do dia é que o público que nos acompanha tenha acesso a um bate-papo gostoso, simples, fluido, mas com um bom conteúdo. Aquele podcast que você pode ouvir no carro, que você pode, no intervalo de uma reunião, fazendo outras atividades, ouvir. E durante a reunião, se ela estiver muito chata. Se ela estiver chata, também pode nos ouvir, verdade. E que, no final das contas, eu diga que papo leve e gostoso, e eu aprendi alguma coisa a partir dessa agenda. Então, obrigada pelo seu sim, novamente. Gustavo, que além de hoje estar, né, como diretor jurídico Compliance e Legal Operation no Trent Rossi, é um profissional, um executivo jurídico que eu acompanho já há muitos anos. Ele vai contar a história pra gente aqui, mas ele é um executivo super bem ranqueado, sempre mapeado como um dos maiores executivos jurídicos do país. Teve trânsitos por empresas, né, por diversas sociedades, grandes escritórios de advocacia, hoje à frente aí do Trent. E então, assim, eu sempre acompanhei muito o lado dele, inclusive como fundador do Jurídico Sem Gravata, que ele também vai falar um pouquinho sobre isso aqui pra gente. Então é um profissional que tem aquela capacidade multidisciplinar de enxergar o direito para além do direito, né? Então a gente não vai falar só de direito, a gente vai falar de gestão, de legal operation, de toda essa perspectiva de construção histórica da tua carreira e olhando para o mercado jurídico também, olhando para especialmente para essas 2 últimas décadas. Como é que você começou? Como é que você enxergou todas essas transformações? Então eu vou passar a bola para você, você conta pra gente quem é o Gustavo, quando ele se formou, como é que foi o início dessa vida jurídica dele e especialmente como é que a vida, a gestão e essa perspectiva do desengravata aconteceu na sua vida. Bom, eu acho que a resposta para a pergunta quem é o Gustavo é algo que eu espero lá do alto dos meus 100 anos um dia poder descobrir, ter uma resposta para você. O que eu posso te dizer é que o Gustavo, né, não vou falar de mim na terceira pessoa, né, como fazia o Pelé, mas eu me reinventei, eu diria, muitas vezes na vida. Eu acho que, sendo muito franco sempre, que acho que talvez essa seja uma grande característica minha, sem rodeios, né, eu me inventei sobretudo por necessidade. Eu acho que a pessoa tem a capacidade de enxergar uma oportunidade, né, de entender e principalmente de buscar aquilo que a satisfaz, né, aquilo que a faz feliz. Então acho que todos os meus movimentos, acho que desde o início, foram sempre nesse sentido. Não é que eu seja uma pessoa que não se acostuma com nada, ou que não se satisfaz com nada, mas eu acho que essa busca ela tem que ser contínua, né, da pessoa pela evolução, né, pela ampliação, talvez,
do seu espectro de conhecimento, de atuação. Então, quanto mais a gente agrega, né, você falou em multidisciplinariedade, né, acho que quanto mais a gente agrega, né, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa capacidade de operacionalizar alguma coisa, fazer alguma coisa acontecer, eu acho que a gente vai enriquecendo a nossa experiência de vida. No final das contas, a gente está aqui para isso, né, Celina? A gente está aqui para... É uma passagem, né? Nós estamos aqui para experimentar. Não de direito, nem de cargo jurídico, eu falei, nem de nada. É um papo de vida, humano, né? É um papo de vida. Então, eu comecei, para você ter uma ideia, eu nunca quis ser advogado, né? Não sei se é algum pecado falar isso no meio jurídico, mas eu nunca quis. Não, pode falar. Alguns falam essa verdade e outros escondem. Pois mas... é. Mas foi pressão de pai, mãe, alguma coisa assim? Não, de jeito nenhum. Aliás, a minha família não é uma família de juristas, embora tenha um ou outro advogado na família, mas ninguém que tenha exercido qualquer tipo de pressão para que eu seguisse essa carreira. Ela acabou acontecendo porque eu era criança ainda, eu viajava muito a Brasília, porque uma parte da minha família morava lá, eu passava as férias com os meus primos em Brasília, e eu tinha uma paixão assim genuína pelas embaixadas. Eu adorava essa coisa do internacional, dos vários países, das culturas diferentes. Então, e é glamuroso. Eu pedia para passear no setor de embaixadas para ver as bandeiras, para, né, ver as arquiteturas diferentes que tem as embaixadas. E um dia a minha tia comentou comigo, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos de idade, ela falou assim, você devia ser diplomata. Você gosta tanto dessas coisas e tal, você devia ser diplomata. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, eu tenho amigos que são desde aquela época, inclusive até hoje, me conhece, sabe que eu botei aquilo na cabeça e eu falava para todo mundo que eu ia fazer diplomacia. Quando chegou a época de prestar o vestibular, eu tinha duas alternativas, ou direito ou economia. Porque naquela época o Instituto Rio Branco só aceitava formação. Hoje em dia, qualquer formação superior, hoje em dia já há muitos anos, você pode prestar ao Instituto Rio Branco. Mas naquela época era só direito ou economia. Só bacharéis em direito e economistas que poderiam se tornar diplomatas. Era uma exigência, eu não sei se isso foi durante um período, enfim, ou se até então era assim. Eu sei que na época eu me deparei com essa primeira encruzilhada, eu falei, e agora, né? E aí todo mundo falou, né, as pessoas que estavam, né, me aconselhando, falaram, você gosta tanto de ler e tal, acho que você vai se dar bem. Né? Você é um cara que gosta de argumentar para tudo, né? Aquele cara que, né, gosta de... quer ter razão, não quer ser feliz, né? Aquele ser humaninho que no almoço de domingo em família, a tia abre a boca, fala, traz uma questão para mesa, é aquele sobrinho que levanta a mão e fala, tia, mas será que? E vai contrapor alguma coisa. Eu evolui muito nesse sentido, inclusive, mas eu sempre fui um cara que tinha opinião para tudo. Você já está mais disposto a ser mais feliz do que ter razão hoje. A maturidade faz isso conosco. Exato. 2 filhas também fazem. Isso, certeza. E então eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Né? E eu sou formado pela PUC Campinas, eu sou de Campinas, nascido, criado, vivo lá até hoje, inclusive. Quem me conhece sabe que eu vivo nessa vida meio Campinas, meio São Paulo há mais de 20 anos. E eu fiz faculdade na PUC de Campinas e eu me apaixonei pelo direito enquanto estava na faculdade. Né? Então, para mim, realmente foi um caso assim de... eu não escolhi o direito pelo direito, mas acabei sendo escolhido em função de ter oportunidades ali de trabalhar, né, e me encantar com determinadas áreas e comecei, aí fui fazer estágio, enfim, acabei me envolvendo na advocacia. E a advocacia, Celina, que sempre me tocou o coração, é sobretudo a advocacia consultiva. Era aquela coisa de você prevenir, né, problemas, né, e não de remediar. Então eu trabalhei com advocacia contenciosa também durante um bom tempo, fiz contencioso trabalhista. Eu trabalhava num escritório que era também multidisciplinar, então a gente meio que rodava tudo, exatamente, em Campinas, de um queridíssimo ex-professor de Direito Comercial da faculdade, que me contratou. E eu comecei antes num outro grande escritório também de Campinas, onde também deixei amigos muito queridos lá, que era especializado em trabalhista. Depois eu fui para esse que era uma espécie de mini full service, então comecei a ver um pouco de cada área, além do trabalhista que eu já tinha experiência. Então eu tive essas duas oportunidades ainda dentro do direito, durante a minha faculdade e depois de formado. Fiquei uns 5 anos depois de formado nesse escritório, até que eu cheguei à conclusão de que não, eu preciso ter o olhar de uma empresa, eu preciso ter o olhar do meu cliente. Foi a primeira vez que essa questão do juridiquês e você está acostumado a apenas dar um parecer e aquilo não é problema seu, é problema do cliente, aquilo começou a me pegar de uma forma negativa.
né? Eu comecei a querer, não, eu acho que é mais interessante eu participar do dia a dia do cliente, né? Eu entender a operação dele. Quero caminhar no chão de fábrica do meu cliente. No chão de fábrica para ver como é que é. Aquela coisa, eu comecei a fazer isso e nós estamos falando aí da década de 90 ainda, né? Então, onde isso não era tão comum, você, né, advogados que fossem até lá no chão de fábrica, que fossem conversar com o cliente para entender as dores. E eu comecei, bom, aí surgiu esta nova paixão. A paixão por essa advocacia preventiva, por essa advocacia que acabou se traduzindo para mim como sendo a advocacia de departamento jurídico. Eu falei, não, eu acho que o meu espírito realmente é um espírito de departamento jurídico. Porque o seu racional, e eu acho que de muitos profissionais nesse período, e outros até hoje, a gente às vezes encontra um pouco com essa mentalidade, acho que é um processo de transformação e de maturidade profissional, é de entender que o departamento jurídico de fato cuida da dor, e a sociedade de advogados ou o escritório externo está ali para remediar um problema já existente. Exatamente. Né? Esse é o racional que dentro do ambiente acadêmico e no mundo dos estágios e do início da carreira jurídica a gente Claro que eu faço questão de dizer que óbvio que os escritórios, né, eles também se aperfeiçoaram muito ao longo dos anos e hoje eles têm uma atuação profilática muito forte. Né? Então, e os clientes sabem disso, né? Então, os clientes que nos procuram hoje em dia, por exemplo... Hoje é outro mundo, né? É outro mundo. Mas naquela época, você ligar para o advogado, né, normalmente era aquilo assim, eu já tenho um problema, eu preciso de alguém para me ajudar a resolver. Né? E eu queria evitar o problema. Então, foi aí que pela primeira vez eu meti as caras e falei, não, eu vou procurar um emprego em departamento jurídico. Ninguém me queria. Eu tinha pouco tempo de formado ainda, né? Naquela época ainda era muito, né? Não era essa coisa de valorizar a juventude, o novo como é hoje em dia. A pessoa exigia 10 anos, 15 anos de experiência, eram poucas vagas. Campinas não era um mercado tão amplo também em termos de oportunidades. Foi aí que eu vim parar em São Paulo. Eu falei, não, eu já tinha tido uma pequena experiência estagiando em São Paulo durante um curto período, ainda na faculdade. E eu tive a oportunidade de trabalhar num lugar que era uma startup, mas quando nem isso usava esse nome ainda. Hoje né? É que você tem essa consciência. Hoje é que eu tenho certeza que eu trabalhei em startup antes de ter esse nome, exatamente. Essa situação de dinossauro te dá essas possibilidades. Exato, eu passo por isso. Eu também trabalhei com compliance. Eu conheço isso, mas com outro nome, mas é a mesma coisa. Eu também trabalhei com compliance antes de ter esse nome. Então, a gente vai... Né, Legal Operations antes de ter esse nome, exatamente. Então, essa é a vantagem de você ser um dinossauro. Então, eu comecei a trabalhar, né, dentro dessa estrutura de uma startup, como uma equipe, né? Uma pessoa única ali dentro, fazendo um gerenciamento jurídico, né? da operação. E aí foi um grande aprendizado para mim, porque enfim, essa empresa acabou inclusive comprada, adquirida por um braço de investimento de uma empresa, era tecnologia. Né? Isso é importante falar, porque também isso explica um pouquinho também de uma veia tecnológica que nasceu também em mim nessa época muito forte. Eu já gostava da ideia de mexer, eu já era um heavy user, vamos dizer assim, de tecnologia, por prazer, assim, por gostar disso. E eu comecei a ter contato com o ambiente mesmo de trabalho da tecnologia. Desenvolvedores, era uma empresa de software. Né, que desenvolvia, inclusive numa época em que isso era muito ainda, era uma coisa assim muito incipiente, que era esse mercado de e-commerce. Era uma software house que desenvolvia de acordo com um projeto previamente estabelecido. E o produto principal ali era uma plataforma de comércio eletrônico, né, que evoluiu para um internet banking também. Então, assim, eles estavam, digamos assim, até à frente do tempo deles naquela época, porque isso foi antes da bolha de 2000, depois mudou uma série de coisas. Isso foi década de 90 ainda? Ainda no final da década de 90. Bacana. Então, já início da década de 2000. Mas a bolha mesmo veio, acho que 2002, 2003, isso aí que o bicho começou a pegar para as empresas de tecnologia naquela época. Foi um sofrimento, enfim, mas isso aí é outra história. Mas essa parte de mexer, estar dentro do cliente, né, que passou a ser a minha casa ali, mexendo com tecnologia, aquilo já foi a primeira grande revolução na minha vida, né, profissional. E a partir dali eu comecei a entender não só a importância de você ter o jurídico dentro do negócio, mas também a importância do jurídico entender de tecnologia. Então as duas coisas para mim começaram a fazer sentido muito claramente. A partir dali, né, depois eu fui, aceitei uma proposta para ir para a HP, né, enfim, uma gigante de tecnologia, onde eu passei também. Essa empresa eu fiquei mais ou menos uns 5 anos, meus ciclos são mais ou menos de 5 anos, eu estava observando isso outro dia. Aí eu fiquei mais uns 5 anos na HP, também uma baita escola, um aprendizado maravilhoso, deixei amigos muito queridos lá também, que são muito amigos até hoje, alguns deles inclusive.
E mais uma vez fui desenvolvendo essa paixão pela tecnologia e o conhecimento jurídico aplicado ao negócio. Né? E com isso, Celina, a gente vai entendendo por que é importante você não ter apenas, né, aquela orientação técnico-jurídica, né, o legalês pura e simplesmente, porque você enxerga dentro da empresa que aquilo tudo se traduz em números em algum momento. Né? Para a operação, qual é a grande importância do jurídico? É saber qual vai ser o impacto econômico. Né? Acho que esse é um ponto fundamental. Quando a gente explica Legal Operations, quando a gente explica controladoria jurídica, eu acho que o ponto fundamental que a gente precisa ter em mente é a relevância econômica que, essa estrutura é capaz de imprimir dentro da organização. Né? Então, mais do que vamos fazer porque está na moda, vamos fazer porque faz sentido, vamos fazer porque haverá de haver impacto, se não for para ter impacto positivo e econômico, né? O impacto tem que estar lá sendo referendado pelo CFO, exatamente. Né? Transcende a perspectiva do jurídico. E aí você aprende a se comunicar através do Excel, por exemplo, né? Então eu que só sabia me comunicar através do Word, fui aprendendo a me comunicar, e do PowerPoint, fui aprendendo a me comunicar através do Excel. Eu sei que disso a gente vai até mais ou menos, aí eu já estou falando, eu saí da HP em 2008, em 2008 eu entrei na Software AG, uma outra empresa de software. Então assim, minha parcela ali de mercado de tecnologia só vinha, né, agregando, só crescendo, que é uma empresa alemã, também fiquei uns bons anos lá, também por volta de uns 5 anos lá, e até que chega um momento em que a gente percebe, vai participando, né, dos outros meios jurídicos ali, conversando com outras pessoas, né, fui fazendo grandes amigos, né, alguns deles aí que você já recebeu aqui, enfim, ou conhece muito bem, né, e desse grupo a gente começa a conversar sobre essas dores. Né? Então assim, puxa, eu queria fazer isso, mas não estou conseguindo, eu queria comunicar, eu não consigo fazer com que enxerguem valor na minha estrutura jurídica, né? Não consigo traduzir o que eu faço em resultado para a empresa. Uma série de dores que a gente sentava, muro das lamentações, vamos sentar todo mundo junto, chorar e tal. Como é que eu faço para tirar o meu jurídico do centro de custo da empresa e transformá-lo num centro de diagnóstico e depois num centro de lucro? Por que não? Trazer dinheiro para a mesa, né? Exato. E o jurídico traz mesmo dinheiro para a mesa. As pessoas se esquecem que cada vez, por exemplo, que a gente reporta uma possibilidade de impacto em algum processo, por exemplo, aquilo vai direto na última linha do balanço. Aquilo afeta o resultado da empresa, de alguma forma. Então, se eu tenho que fazer uma provisão de 10 milhões, é uma provisão de 10 milhões. São 10 milhões a menos no resultado. Perfeito. Né? Então, vai ser 10 milhões a menos na hora de fazer a conta para distribuir. Ter uma ação preventiva para reduzir esse passivo ou mitigar os 10 milhões para 5 milhões é reduzir faz e, de toda fato, a diferença. Transformar um passivo em ativo efetivamente no balanço da empresa. Às vezes é a diferença, Celina, entre a vida e a morte, né, do negócio. É isso. Então, e é isso que a gente vai aprendendo, mas que pouca, né, gente naquela época, eu imagino que até hoje também haja alguma dificuldade nesse sentido, tem a percepção. E aí é que entra a história do jurídico sem gravata. Né? A gente começa a conversar, eu, Amira, Flávio, Roberta, Edu, Fred, Malara, Gian, Lu, Freire, né? Então assim, pessoas que ali desde o começo estavam juntas, né? Estavam ali vivendo os mesmos problemas dentro das suas organizações e surge quase que como uma brincadeira. Não, a gente precisa desengravatar o direito, precisa parar com essa história de juridiquês, isso não está, né, ajudando ninguém e tudo mais. E a brincadeira começou a evoluir realmente para um movimento sério. Como diz a Mira, por que tem que ter gravata? Por que tem que ser sério? Por que parece que tem que ser chato, se dá para ser leve, para buscar um resultado mais fluido? Que esse é um outro aspecto também importante. Né? Eu gosto muito de enfatizar essa questão econômica, porque eu acho que ela é subvalorizada quando a gente fala do benefício, né, de você desengravatar. Mas, obviamente, também tem esse lado, né, da leveza, de você tratar os assuntos, né, com menos tecnicismo desnecessário, digamos assim, e uma fluidez que é mais interessante para o entendimento do negócio e tudo mais. Então, é um conjunto, né, de benefícios que você tem ali e que o movimento jurídico sem gravata trouxe, né, para essa realidade, né, da advocacia brasileira. Inicialmente, sobretudo focado em departamentos jurídicos, mas não por nenhuma razão especial, senão pelo fato de todos nós, naquele momento, pertencermos a alguma estrutura corporativa. Né? Então, éramos todos gestores jurídicos. E mais do que isso, Celina, éramos todos advogados que se tornaram gestores jurídicos, que era outro problema também que a gente identificava.
Ninguém ensinou a gente a fazer isso, a gente não aprendeu isso na faculdade. Socorro, meu Deus, o que eu vou fazer agora que eu tenho um departamento jurídico para gerir e, principalmente, que eu também acho que isso fala-se pouco, pessoas para gerenciar. Porque quando a gente fala de departamento jurídico, a gente fala, não, tem os problemas, tem os processos, mas, sobretudo, você tem as pessoas. Né? Essa é a base da pirâmide da gestão, né? Pessoas, depois processos e depois sistemas. Então, a gente ganha pessoas para gerir. E esse é um déficit, Celina, tão grande na advocacia, que eu diria para você, assim, sem sombra de dúvida, que para mim é o maior ofensor hoje que eu vejo ao longo dos meus 30 anos quase aí de carreira, do desenvolvimento das organizações, é a questão da gestão de pessoas. As pessoas são excelentes profissionais que aprendem muito bem, são brilhantes nas suas áreas técnicas, têm um conhecimento, uma sabedoria incríveis, mas não são capazes de gerir pessoas, não são treinados para isso, muitas vezes não têm o seu interesse despertado para esse aspecto, né, das suas qualificações, e isso acaba menosprezado como sendo um grande ofensor ao desenvolvimento, e tem lá na frente, a gente vai observar um impacto gigantesco no desenvolvimento da organização. Então, essas dores eram comuns. O que a gente vai fazer com isso? O Jurídico Sem Gravata nasce e a gente tem uma oportunidade excepcional de lançar um curso, né, inédito até então, de gestão de departamentos jurídicos por uma grande entidade estudantil, enfim, uma grande universidade, uma escola de negócios, né, que nos acolheu e dentro da qual nós ficamos aí por longos anos. Também fizemos de 2015 a 2020, nós tivemos 17 ou 18 turmas de gestores jurídicos que foram formados, gestores de departamentos jurídicos que foram formados por nós, pelo time do Jurídico Sem Gravata, aliado também ao corpo de ensino dessa escola de negócio. E depois veio a pandemia, a gente acabou migrando em função de umas questões referentes ao modelo de negócio, ao formato do curso e tudo mais. A gente acabou migrando, onde nós estamos hoje na Sampo, que é uma outra grande escola de negócios aqui do Brasil, que também nos acolheu maravilhosamente bem, e hoje estamos lá já rodando, se eu não me engano, a sexta ou sétima turma de gestão jurídica, ampliando inclusive o nosso leque, que naquela época, no curso anterior, não eram aceitas pessoas que estavam em escritório. Era uma reclamação nossa, inclusive do Jurídico Sem Gravata. Falei, gente, tem muito gestor hoje que está dentro do escritório. Sem dúvida. Né? Mas eles ainda estavam, enfim, analisando e tudo mais, eles tinham medo. Eu entendo também o lado, naquela época, né? O receio de você ter ali a pessoa interessada em simplesmente fazer o networking com os seus clientes, potenciais clientes. Mas não era esse definitivamente o objetivo das pessoas que procuravam a gente para fazer o curso. Né? Penso eu que talvez não necessariamente precisasse ser isso exatamente office, não né? precisaria ser o networking também é fundamental. Assim como a liderança, também faz parte do desenvolvimento de carreira, né? Justo. A preocupação era ali, não, vai ficar aquela coisa de distribuir cartão. Não, essa é uma visão muito arcaica, digamos, né? Da relação entre o advogado, né, e o cliente dele, o gestor jurídico. Enfim, a gente acabou mudando essa regra também, mais essa regra, né? Quebramos esse tabu para ampliar a gestão jurídica para todo mundo. A gente tem, inclusive, não advogados hoje nas turmas, o que eu acho espetacular. Perfeito. Administradores que estão ocupando cargos de gestores em sociedades ou em empresas, podendo aprofundar um pouquinho a perspectiva da gestão dentro de ambientes jurídicos, ainda que não tenha essa formação. Exatamente. Bacana. Então, com isso, a gente ajudou um pouquinho, né, a revolucionar, né, uma mini revolução, digamos assim, nesse mercado. Eu acho que por isso, né, eu acredito boa parte dessa reputação, enfim, da qual eu tenho muito orgulho, evidentemente, mas que você colocou, né, tanto minha quanto das outras pessoas do grupo e tal, a esse empenho que a gente teve na época, essa oportunidade, enfim, essa mobilização que a gente fez no mercado para modernizar. E a gente não pode parar, né, Celina, porque o mercado não para. Né? Então, hoje a minha carreira, ela migrou mais uma vez. Né, para fechar um pouco aqui a parte da minha carreira, né, culminando aqui onde eu estou hoje, ela deu uma outra grande guinada quando eu saí da última empresa em que eu trabalhei em 2018, e por uma questão de reestruturação, enfim, da empresa e tudo mais. E eu acabei pensando o que eu ia fazer agora, né? Será que eu vou abrir uma consultoria, eu vou abrir um escritório? Eu fui convidado por algumas bancas, você quer ser sócio, meu sócio, vem para cá, tem uma sala para você e tal. E eu sempre assim fui muito reticente, muito relutante em relação a aceitar um convite para a advocacia em escritórios de advocacia.
Né? Porque, como eu te falei, nunca foi, eu já tinha percebido que não é o meu DNA. Positiva, sim, sim. Então, embora eu respeite muito, enfim, tenha grandes amigos e hoje tenho, né, todos os sócios aí de quem eu cuido no escritório, sejam brilhantes advogados de escritório, de contencioso, de consultivo, eu sabia que não era muito a minha praia. Até que apareceu uma oportunidade, do nosso querido amigo comum, inclusive Fábio Salomon, me chamou. O Fábio trouxe a oportunidade e falou, olha, você vai gostar. Eu falei, mas é escritório? Ele falou, mas vem aqui, calma. Mas calma, vem aqui conversar comigo, tal, você vai gostar. E no fim era uma grande banca de advocacia, né? O Demarest, eu posso dizer aqui, e onde também eu deixei amigos super queridos e principalmente um time maravilhoso que me apoiava lá. Para você ter uma ideia, eu entrei lá para cuidar de uma área, saí cuidando de 8 áreas diferentes do escritório. E eles me deram realmente essa oportunidade porque enxergaram como uma grande banca a necessidade de você ter uma gestão interna muito forte. Né? Não apenas a gestão financeira, que ele já tinha, inclusive. E essa visão de brilhante. gestão de quem tem no DNA a perspectiva da gestão de empresa, né? Que acaba sendo diferente. É uma outra carreira e é uma outra visão. E, ao mesmo tempo, conhecimento técnico jurídico, que ajudava bastante a entender o funcionamento do escritório e até mesmo a entender a cabeça dos advogados. Né? Então, coisa que um gestor, talvez que não tivesse tido a oportunidade de trabalhar com advogados, tivesse talvez uma curva de aprendizado, digamos, aí mais longa. E digamos que essas grandes bancas, elas são sempre referências do ponto de vista de testar e validar novos métodos. Então, criar uma área altamente estratégica, que eram áreas específicas de departamentos jurídicos, e trazer essa inteligência para dentro da sociedade de advogados é um grande diferencial. E sempre que eu vejo algum grande escritório, uma grande banca brasileira fazendo um teste de um novo método, eu fico muito feliz, especialmente quando a gente acompanha de perto isso, porque você sabe que daí ele vai validar e isso depois se torna uma referência para ampliar essas áreas para outras grandes sociedades, para bancas de outros tamanhos, outras especialidades. E territorialmente falando, para além do eixo Rio-São Paulo, que é onde a gente vê especialmente esses métodos e essas novas áreas sendo validadas e criadas. Né? Exatamente. Acho que antes também vale a pena também comentar, né, se eu estou falando aqui da minha carreira, tem 2 outros pontos também que foram duas outras grandes mudanças na minha vida. A primeira delas foi profissionais, né, no âmbito profissional. A primeira delas foi o fato de que eu comecei a trabalhar com compliance, como eu brinquei com você, antes mesmo de ter esse nome, quando a gente ainda estudava questões de FCPA norte-americano e tudo mais, e eu passei efetivamente a trabalhar em compliance lá em 2008, quando eu entrei naquela empresa que eu comentei, que era de software, e a gente precisava realmente reestruturar a forma como a empresa operava, e havia muitas questões que infelizmente haviam sido deixadas ali por representantes do passado que não eram da empresa, eram terceirizados, enfim, questões ali que eram bastante complicadas. Né? Isso estou falando já de muitos anos atrás, e que a gente conseguia equacionar, mas que foi quando eu efetivamente fui apresentado à prática do compliance, né? Ao compliance corporativo como realmente uma ferramenta de não apenas, né, de conformidade da empresa, mas também de alavancagem de negócios. Então, assim, eu percebia que a empresa só conseguia ser viabilizada se ela conseguisse fazer essa movimentação de conformidade e usar isso a seu favor como um diferencial competitivo. Então, de integridade, né? Exatamente. Que daí é um grande valor. E naquela época, lembra-se, nós estamos falando de 2008, 2009, quando não existia lei anticorrupção, não existia Operação Lava Jato, não existia nada disso. Então, assim, a valorização da integridade corporativa, ela ainda estava, digamos, numa fase meio que embrionária no mercado brasileiro. Né? Depois isso mudou muito, felizmente, hoje a gente tem um cenário completamente diferente, tanto assim que virou uma grande área, né? Não só a área do conhecimento, como uma carreira profissional bastante procurada. A quantidade de gente que eu atendo quase todos os dias no LinkedIn me pedindo orientações sobre compliance, que curso fazer. Né? E a segunda, para emendar com isso, é que eu acabei me tornando professor na área, tanto de gestão jurídica, como eu comentei com o curso, como também de compliance. Né? Então, essas duas grandes vertentes, elas entraram na minha vida profissional e eu arrumei uma forma de compartilhar o que eu aprendi em termos de experiência e estudo com outras pessoas através da docência. Né? Então, essas oportunidades. Você começa pegando uma palestra aqui, outra ali, você gosta da coisa, né? A pessoa fala, né? Como você pode reparar, sem parar. A vida acadêmica, muitas vezes, não somos nós que escolhemos ela que nos escolhe. Quando a gente vai ver, a gente está montando pautas. Até que aparece o primeiro curso livre aqui, o outro ali, até que vem uma universidade e te convida e tal. Então, hoje eu sou professor no Mackenzie, sou professor na Sampo, como eu falei, na PUC Campinas, assim, vários cursos.
tudo pós-graduação, porque eu ainda não tenho condições ainda de agenda de pegar uma graduação, que exige, né, uma dedicação maior, né, enfim, uma dedicação ali com uma frequência, enfim, né, muito mais intensa, mas eu tenho nessa sazonalidade, né, o alívio que eu preciso para poder encaixar tudo isso na minha agenda e, ao mesmo tempo, conseguir aproveitar, como eu te falei, essa oportunidade de compartilhar, né, e a vantagem de você ser professor é que você se obriga a se manter permanentemente atualizado. Afinal de contas, em cursos de pós-graduação, todo mundo que está ali sentado tem basicamente o mesmo nível de conhecimento que eu. Alguns, inclusive, têm muito mais conhecimento que eu, tenho certeza disso. Então, o que nos diferencia, na verdade, é um pouco essa troca da experiência, do estudo focado em uma determinada área, né? O que diferencia muitas vezes, eu falo que é o joelho ralado, né? Exato, porque as pessoas querem ouvir, querem entender, tem uma saber jornada como você profissional chegou de 20, até ali. 30 anos, tem uma experiência de ter vivido dores e ter se levantado a partir de algumas quedas, que sem dúvida E são jovens muitas profissionais quedas, Juscelina, são muitas quedas. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer também que eu já cometi muitos erros de cálculo, enfim, atitudes que eu reveria completamente hoje, né, com um pouco mais de sabedoria, mas eu acho que o mais importante de tudo é essa reinvenção que eu falei lá no começo, né, é você realmente procurar, como você disse, se erguer todas as vezes, né, errei aqui, então se eu vou tentar não insistir, não cometer, né, o meu avô dizia, né, bata a cabeça em todos os postes, mas nunca duas vezes no mesmo poste. No mesmo poste, perfeito. Então eu tentar realmente sair, né, de uma encruzilhada assim, com uma boa escolha, e se a escolha não der certo, eu tentar não insistir no erro, né, e refazer essa escolha. Perfeito. Então, isso me trouxe até a gestão de escritórios, que é o que eu faço hoje. Né? Então, do Demarest eu fiquei lá 2 anos, aí veio a proposta do Trent Rossi, que é um escritório com quem também eu já havia trabalhado nas minhas vidas passadas como diretor jurídico de compliance, então já tinha um relacionamento muito bacana com muitos dos sócios ali, e para mim foi uma grande honra receber esse convite para assumir realmente uma diretoria jurídica de compliance e agora, mais recentemente, a implementação do Legal Operations. Porque, na verdade, Celina, isso foi uma espécie de movimento natural dentro do jurídico interno, né, de você entender o funcionamento, a estrutura interna do escritório e começar a aplicar ideias de gestão ali para otimizar. E dali você vai para esse viés da controladoria jurídica, né, para entender o impacto econômico que aquilo tem, não só no escritório, mas também nos nossos clientes. E a partir dali você realmente implementar uma estrutura de curadoria de tecnologia, de implementação de novos processos, né, enfim, de uma série de reestruturações que a gente faz ali em procedimentos, educação de pessoas e tudo mais, que compõem toda essa estrutura aí do Legal Operations, que é o que a gente vem fazendo aí mais recentemente, já tem 1 ano mais ou menos, 1 ano e pouco, que a gente está à frente dessa estrutura. Porque, na verdade, uma coisa também que vale a pena dizer, o Legal Operations ele já existe, né, em quase todas as organizações, né, que têm departamento jurídico ou que são escritórios de advocacia, de alguma forma ele está lá. O que muitas vezes a pessoa, né, os gestores não sabem é como otimizar aquilo, como organizar aquilo de forma mais produtiva. Como alavancar a performance dessa rotina e dessa atividade. Exatamente, né? Como você usa aquilo a seu favor. Porque as rotinas elas precisam ser administradas de alguma forma, né? E os profissionais, quer queiram, quer não, eles são obrigados a fazer essa gestão dessas rotinas. O cliente cobra e você entrega. Agora, Exato. Como você entrega, daí é uma definição Exatamente. E uma avaliação que cabe. E aí você vai ver lá na frente, você vai olhar toda aquela estrutura do cliente e fala, poxa, esse cliente não digamos, lucrativo, né? Superavitário para mim. Por quê? Aí você vai entender que o tamanho do esforço que você coloca para atendê-lo, né, ele está sendo muito mal empregado, né? Ele está desperdiçando dinheiro. Time sheet lá no teto, no horários baixos, ou então Exatamente. Muita energia dedicada em cima de um contrato que E o nem mercado mudando constantemente, né, Celina? Também a gente precisa sempre lembrar disso. Eu, recentemente, comentando com os sócios, né, hoje em dia, não quero dar ideia aqui, mas enfim, é a realidade, já vai se acostumando, porque não tem saída. Os clientes, por exemplo, do escritório, em boa parte, eles não querem mais ser cobrados por determinadas atividades. Né? Atividades que antes eram no time sheet, como você acabou de comentar, a pessoa hoje fala assim, não, isso aqui eu não quero, isso aqui para mim é gestão, não tem nada a ver com expertise jurídico, isso é problema seu. Isso é gestão do seu negócio. Isso é gestão do seu Espero negócio, eu não quero mais. que você faça bem, desejo que sim, mas... Exatamente. Então, assim, claro que tem várias formas de você cobrar o seu cliente, você negociar,
né, honorários advocatícios com o seu cliente, mas também é um fato, né, para o qual a gente não pode fechar os olhos, que hoje em dia, se você não otimizar a forma como você faz a gestão desses clientes, da própria estrutura do escritório, da estrutura de atendimento ao cliente, você sem dúvida vai encarecer desnecessariamente a sua operação. E aí você tem um problema, né? Ou você tem duas alternativas, ou você vai morrer com aquilo, ou você vai fazer o seu cliente pagar aquilo de alguma forma. Nenhuma das duas alternativas é a melhor. Né, sem dúvida. Então o que você precisa buscar é uma alternativa de otimização, né, de uma gestão eficiente, né, por isso que a gente fala tanto em eficiência jurídica hoje em dia, né, para o seu negócio, para o seu escritório de advocacia. Então todos esses fatores é que me trouxeram até aqui hoje, né, para sentar aqui do seu lado, na sua frente, aqui bater esse papo com a sua audiência. E com esse tema de legal ops, né, de legal operation, dos profissionais de legal operate, mas como você bem falou, de alguma forma isso está introduzido na sua vida há muitos anos, como na minha também. Fazíamos isso de alguma forma sem nenhum quase dos recursos que temos hoje tecnológicos, né? Sem saber que tinha esse nome. Eu falo que tem hoje é um jeito Nutella de se fazer legal operation. Tem um jeito raiz que era planilha Excel e seja o que Deus quiser. Faz saneamento de base de 50 mil processos e eu quero indicadores de quais fases estão cada lote de processos, né? Categorizando todas essas informações. Era uma outra realidade. E entrando nesse aspecto, né, eu já tive a oportunidade de dividir mesa com você de debates, de palestras. Gosto muito, inclusive, de acompanhar a sua pauta sempre. Essa perspectiva de processos, pessoas, né, e tecnologias, ou pessoas, processos, tecnologia, sistemas, né, dentro dessa perspectiva piramidal que você aborda. A gente acaba tendo hoje uma visão metodológica muito integrativa desses fatores, né? Do nosso lado aqui, eu falo falo muito pautada na minha experiência, que é muito de... Eu odeio a palavra implantação de software, mas eu falo de implantar uma nova cultura e fazer o setup de uma nova tecnologia dentro dessa nova cultura. Né? Porque implantar tecnologia é uma baita BO, você fica às vezes um ano e não chega no resultado que você quer. Exatamente. Agora, se você implanta uma cultura e faz o setup tecnológico, e isso está aderente, você vai aparando as arestas e constrói algo bacana e realmente relevante para o escritório. Mas queria entender de você, o que veio na frente nesse tripé? Pessoas, processos e tecnologia para você? Ou ele é altamente integrado? Ou tem algo que tem um pouco mais de valor que você, do ponto de vista metodológico, pode falar para o nosso público que é um caminho mais viável que você enxerga dentro da tua expertise? Eu acho que eu pincelei um pouco essa visão, né, agora há pouco, quando estava comentando da trajetória, mas eu sou levado a crer, até pela minha experiência, que realmente não é à toa que as pessoas estão na base da pirâmide. Né? Então você fala, né, essa estrutura piramidal, eu tenho até um slide, né, que você já deve estar cansada de ver a essa altura. Eu também tenho os meus, a gente sempre troca esses benchmark, a gente sempre faz essa... E eu falo que é o slide da vida, né? Você aplica isso na sua casa, entendeu? No almoço de domingo, no seu dia a dia profissional, é o slide da pessoas, processos e sistemas, né? Ou tecnologia. Então, as pessoas não por acaso estão na base, né, Celina? Então, e de novo, eu acho que, para mim, o grande downside, enfim, o grande desafio que eu acho do mundo que a gente está vivendo hoje é um pouco essa desvalorização do elemento pessoas. Né? Porque as pessoas estão tão deslumbradas, focadas em falar de sistemas e tudo o sistema IA, pode ser maravilhoso. Se as pessoas exatamente. Quiserem boicotar, elas vão boicotar, o sistema não vai entregar a expectativa. Isso, né? Entendeu? É isso. Se as pessoas não estiverem lá embarcadas no projeto, devidamente capacitadas, conscientes de tudo aquilo que vai acontecer e tudo mais, o seu projeto pode ter o melhor software do mundo, aquela pode ter história, eu a adoro inteligência artificial espetacular, ele não vai dar certo. Exato. Como é que é a estratégia... como é que é esse ditado? A estratégia come no café da manhã. Eu vou lembrar daqui a pouco, gente. Eu li isso ontem, sempre que eu leio, eu falo exatamente isso. É isso, né? as pessoas se empolgam. E quando eu digo as pessoas, de novo, né, eu tenho por hábito, na medida do possível, sempre reconhecer, né, sempre que eu consigo, né, ter essa visão, reconhecer os meus próprios erros e aprender com eles, né? E às vezes eu paguei caro, inclusive em alguns momentos da minha vida por isso, mas eu acho que esse é o sentido de tudo. E já aconteceu, obviamente, no passado, de eu fazer uma implementação completamente desastrosa de sistema em função de ter negligenciado a questão das pessoas. Né? Para nem falar dos processos, né, que a gente já vai chegar lá, mas enfim, as pessoas não estavam embarcadas, as pessoas não eram as pessoas adequadas ou não estavam devidamente capacitadas. A frase é a seguinte, Gustavo: a cultura come a estratégia no café da manhã.
Pode ser a melhor estratégia do mundo. Se a cultura não estiver aderente e muito alinhada com a estratégia, acabou toda a sua estratégia mirabolante. Exatamente. É por isso que eu não sou uma pessoa que acredita muito em PowerPoints, em grandes messias, sabe, receitas em soluções, de bolos replicáveis e multiplicáveis em qualquer Porque eu já percebi que assim, tudo muda tanto de organização para organização. Dentro da organização você tem momentos diferentes. Aquele às vezes não é o melhor momento para você fazer aquilo. Ou aquele é o momento, uma janela ideal que você encontra para fazer. São muitos os fatores subjetivos que o gestor precisa olhar, né? E eu, já de uns bons anos para cá, comecei sempre a dar muito foco na equipe, né? Qualquer que seja o tamanho dela. Eu me lembro uma das empresas pelas quais eu passei, quando eu saí da empresa, eu tinha feito todo um trabalho de reestruturação da equipe, capacitação, era um jurídico, lamentavelmente, que havia sido abandonado na gestão anterior. E a gente fez toda uma estrutura de reformulação da equipe, enfim. Quando eu saí de lá, eu saí com a consciência tranquila, saí porque recebi uma proposta interessante, saí com a consciência tranquila de que tinha deixado uma equipe melhor para cuidar do departamento, e eu nunca vou me esquecer que eles me deram de despedida, isso já tem muitos anos também, eles me deram um chaveiro com o nome de cada um da equipe gravado no chaveiro, né? E eles disseram, para você levar a gente para onde você for. Né, para você estar sempre, né, para a gente estar sempre com você, né, para onde você for. Então, assim, aquilo foi uma homenagem ao mesmo tempo tão simples, tão singela e tão poderosa para mim, né? Assim, foi uma prova para mim, uma prova cabal, indiscutível, de que eu havia feito um bom trabalho de estruturação da equipe. Num outro, né, avança alguns anos ali para frente, eu estou numa sessão de one-to-one, como a gente fala, né, como é que se diz? De performance, né? De análise de performance. E tem uma chefe minha dos Estados Unidos aqui no Brasil, na época eu trabalhava com uma multinacional americana, e ela está fazendo uma avaliação minha e tal, e ela primeiro conversa com a minha equipe e depois conversa comigo. Quando ela se senta para conversar comigo, ela fala assim, olha, eu tenho que dizer para você que eu tô surpresa e tô até um pouco preocupada, né? Ela fez um semblante que eu fiquei meio preocupado. Falei, puxa, o que será que aconteceu, né? Se ela tá preocupada, eu vou ficar agora com esse semblante dela. Ela falou assim, você não tem uma equipe, você tem um exército, ela falou para mim. Seguidores, fãs. Porque aí eu falei, como assim, né? Ela falou assim, não, a sua equipe está disposta a fazer qualquer coisa pelo seu projeto, né? Por você e pelo seu projeto. Então também aquilo foi muito impactante. Eu acho que ela, até por ser, talvez por ser estrangeira, não tivesse tido essa percepção, né, de como que a gente trabalhava, né, no jurídico do Brasil e tudo mais, ela ficou chocada de ver. Né? E de novo, eu não estou fazendo autorreferência, né, no sentido de, puxa, como eu sou bom. Não, a questão é foco. Né? Tipo, eu não nasci bom, como eu falei, aliás, eu já cometi um montão de erros, né? De todos os tipos e tamanhos e gravidades. E o fato é, a gente tem que ter foco, a gente tem que saber o que a gente precisa para estruturar uma boa equipe e investir nisso. E vou te dizer, Celina, dá mais trabalho do que fazer o que você falou agora há pouco, implantação de software. Dá muito mais trabalho. E a chance de dar errado também é no mínimo igual. Implantar um software ou fazer um setup de uma tecnologia, ela tem que estar aliada com essa estratégia toda da cultura que está sendo implantada, né? E dá trabalho. Investir em pessoas dá trabalho, mas é extremamente recompensador. Assim como um bom projeto, quando a gente implementa, é extremamente recompensador. Você percebe realmente que existe ali uma vontade coletiva de se fazer alguma coisa acontecer, e isso vai, ao mesmo tempo, eliminando as barreiras que vão aparecendo na implementação. E esse aspecto colaborativo acontecendo e sendo tangibilizado, é isso que dá verdadeira solidez ao projeto. Não é? Porque daí o projeto fica, não é só um projeto temporário, bacana, ganhamos um prêmio. Não, você deixa um legado. Não, é legado, exato. Você transforma um case num legado de verdade para a estrutura, seja da empresa ou seja da sociedade. Então hoje eu diria que a minha grande satisfação pessoal é poder transformar pessoas, a vida das pessoas, no sentido de criar boas equipes, criar equipes funcionais, né, e criar equipes que fazem projetos acontecerem, com que deixam legados. Com tecnologias, com processos instituídos. Exatamente, aí a gente acrescenta aquelas duas camadas sensacionais. A primeira dos processos, né, onde a gente estrutura como a gente quer que as coisas sejam feitas.
né? Essa eu amo falar, porque se deixar aqui eu falo a tarde inteira, porque essa é a minha aula lá na Sampo, é uma aula de gestão por processo. Então a gente aprende como é que eles funcionam, aprende como eles são, né? Estudam como é que a gente gostaria que eles fossem, e a gente faz todo um estudo de implementação, né? Todo um plano de ação para você deixar os seus processos redondinhos, para daí sim você poder acrescer aquela camada espetacular de tecnologia, que é o que vai te dar depois, que vem enfim, e acopla, né? ganho. Como uma verdadeira peça de Lego. De porque Lego. daí o aí processo estabelecido e a tecnologia que você define é o que vai acoplar para entregar o grande valor. Né? Exatamente, porque aí você tem uma escala muito grande. Né? Então, o que você fazia com bons processos, quando você agrega uma boa tecnologia em cima, aí você ganha escala, aí você aumenta a sua eficiência, aumenta a sua lucratividade dentro daquele processo, dentro daquele sistema, e tudo fica bom. Né? Claro, sempre haverá, né, problemas, mas aí, de novo, entra de novo aquela camada fundamental das pessoas que estão ali para ajudar, para se ajudarem umas às outras, né, na solução Semana passada desses estávamos no lançamento do CLOC, né, da comunidade Legal Operation, que agora virou CLOB, que era Legal Operation Brasil, agora virou CLOC. CLOC Brasil, né? E essa era uma das pautas que a gente explorava muito lá. A perspectiva de estar aberto ao erro. O erro no sentido de que você quer definir ali uma perspectiva e uma regra de IA, o erro vai acontecer. Precisa estar aberto e ter um time forte capaz de testar, validar. É assim que se constrói coisas incríveis, né? Exatamente. Nada que é muito bacana é construído da noite para o dia. Depende de muita dedicação. É uma turma que a gente tem que acompanhar. Eu acompanho de perto, tenho amigos queridíssimos ali nessa turma, fundadores ali do clube, e que hoje fizeram, né, pivotaram aí, né, para se tornar aí o CLOC Brasil. E um grande passo, um grande avanço. Então eu sou também um apoiador ali de primeira hora, acompanho o trabalho deles, e eu acho que a gente tem muito a aprender. São pessoas que a gente olha, são jovens, de formação absolutamente heterogênea, né? Eles vêm de várias áreas, eles gostam de dados, eles gostam de programação, de dados, eles gostam tecnologia. Exatamente. Então, assim, eles já nascem, é como a gente brinca e fala, né, que a geração já nasce digital, né, já nasce no celular, já nasce. Eles já nasceram no Legal Operations nesse sentido. Né? Então eles já trazem com ele. E não há conflito nenhum nisso, né, Gustavo? Não sei como é que você vê, eu acho tão complementar. A gente já teve aqui a Mira, né, você pegamos aí, eu vou dizer com, né, a nossa geração, uma geração que já está há 20, 30 anos construindo essa perspectiva de gestão, agora depois de controladoria, de Legal Operation, e tem essa geração, como você falou, que já chegou mais pronta, né? Porque já nasceu e já entrou no mercado de trabalho, formados aí no máximo na última década e já com uma outra envergadura. Tivemos aqui o Paulo Silva, que está na Deloitte hoje, Dani Pacheco, que era de Sociedade de Advogados. Amigos queridos, que eu gosto querido muito. Paulo. Enfim, então eu gosto também, porque a gente... Aqui é um ambiente onde a gente procura abrir as portas e ouvir todas as principais referências, independente da formação ou do grau de experiência que tem. E eu acho que poder trazer para esse espaço e construir uma zona de convergência dessa visão de Legal Operation, independente da geração e da forma como se faz, eu acho que é muito valioso. Né? É valioso porque é aí que a gente encontra, né, esse casamento da experiência de você ter tido, como você referenciou agora, os 30 anos, né, de joelho ralado, de tudo isso, com as pessoas que estão chegando agora, que estão estudando determinadas tendências. Quer dizer, esse casamento é o casamento ideal. Né? Vou te dar um exemplo. E aí a pergunta que eu te fazer para chegar nessa perspectiva é: jurídico, Legal Operation, são áreas distintas, autônomas na sua visão? Ou são áreas que são totalmente conjugadas e que devem trabalhar como verdadeiros pares? Como é que você vê essa eu vou além disso institucional e governança aí nessas perspectivas? Essa é a palavra-chave. Eu vou além. Eu diria para você o seguinte: hoje em dia eu tenho muita dificuldade de enxergar limites entre as áreas, quaisquer que sejam dentro de uma organização, quaisquer que sejam. Cada vez mais eu entendo realmente a fluidez e a flexibilidade que a gente precisa ter, porque a integração ela é inevitável. Né? Então, assim, as barreiras que existiam no passado,
que inclusive, né, nos motivou até mesmo lá nos primórdios do Jurídico Sem Gravata a tirar aquela coisa do advogado fechado na sua sala, né, parece um castelo com fosso em volta que ninguém entra, crocodilos e tudo mais, ninguém acessa o doutor. Então, assim, nós quebramos essas barreiras, né, essas visões antiquadas aí no passado, e hoje, mais do que isso, né, as pessoas, como eu falei, elas já vêm de uma geração que elas já nascem sem enxergar essas barreiras. E isso é muito positivo. Então, assim, dentro de uma startup, para a gente falar de novo aqui das startups, a gente vê como tudo se integra facilmente. Claro, é uma estrutura mais simples, então fica mais visível. Né? A metodologia ágil não é o que se estuda para se implantar. O negócio já nasce com essa estrutura. Já nasce na metodologia ágil. Só tem a metodologia ágil para poder sobreviver. Não tem outra alternativa. Se você erguer muro, todo mundo vai morrer, entendeu? Exato. Então, sim, a resposta é sim. As áreas estão absolutamente integradas, mas assim como estão integradas com todas as outras. Né? Eu ia te dar um exemplo, né, prático assim, para comentar. Eu trabalho hoje num dos escritórios mais tradicionais do país. O Trent Rossi está completando 65 anos de idade. É um dos primeiros escritórios de advocacia do Brasil registrados. Com uma área estruturada de Legal Operations. Com uma área estruturada de Legal Operations, com uma gestão de escritório feita por sócios que são, em sua média, de uma geração que é a mesma que a minha. Né? Então, porque aquilo foi se renovando. Né, ao mesmo tempo são pessoas que, apesar de serem da minha geração, também estão abertas para o novo, né, estão abertas para as ideias novas. Eu fui chegar no Legal Operations dentro do escritório porque eu entrei no comitê de inovação. Eu falei, eu quero participar do comitê de inovação, porque eu acho que ele tem um casamento interessante ali com o que a gente faz no jurídico interno. Eu senti necessidade de começar a apostar em algumas mudanças de processos e sistemas e tudo mais. Eu falei, poxa, vou tentar... E o seu lado xereto, aquele que você contou lá dos 8 anos no almoço de domingo, que vai lá mexer em tudo, que vai lá quer entender, conhecer, quero saber um pouco mais. E tem o DNA de tecnologia, né? A vida inteira trabalhando com tecnologia. Na verdade, os pontos todos se ligam, né? Não é, o nosso público já está entendendo que tudo nada é por acaso nesse sentido, entendeu? Um conjunto de coisas que me trouxe até aqui. Então, fui parar no comitê de inovação, a partir dali já, né, saí tocando no meu estilo também de deixa que eu faço, vamos fazer junto e tal. E a gente chegou realmente a implementar agora, né, enfim, materializar assim, avanços consideráveis dentro da estrutura do escritório, de funcionamento e tudo mais, a partir dessas iniciativas. E a maior delas é a própria implementação da área de Legal Operations. Né? O nascimento, eu gosto de usar a palavra consolidação do Legal Operations, porque como eu falei, ele já estava espalhado no escritório, em áreas diferentes, com pessoas diferentes. Com outros nomes, com outros métodos menos eficazes, que agora você alavanca para um grau maior de eficácia, mas tudo lá... Para você atingir esse grau de eficiência jurídica, você consolida essas iniciativas todas e dá um direcionamento para ela. Então, 65 anos de idade e está ali, novinho em folha, trabalhando, né, com as tecnologias mais modernas. Com uma cultura de inovação presente. Com uma cultura de inovação presente. Vira e mexe, participa, enfim, de eventos, atividades nesse sentido. Né? E como você falou, até acaba pautando o mercado, como uma grande banca de advocacia, né, acaba pautando o mercado na adoção dessas tecnologias disruptivas e tudo mais. Não, vamos fazer um teste, vamos fazer um sandbox, vamos fazer... Quer usar IA? Então tá bom, vamos fazer um sandbox aqui, vamos usar IA. Então, aí, a partir dali a gente vai desenvolvendo e vai pautando o mercado e vai ajudando, né, nessa reciclagem permanente que eu acho que todos nós, como profissionais, não só como organizações, mas principalmente como profissionais, precisamos ter. Perfeito. Tenho certeza que vocês devem estar adorando esse papo, porque eu gosto muito de deixar os episódios sempre abertos e assim, a gente foi para um tom de carreira e liderança que eu achei fantástico, especialmente para os jovens profissionais que estão acompanhando aqui a gente, entender essa amarração de pontos, né? Na verdade, ele não quis ser um gestor jurídico, como a gestão entrou na vida dele, como de forma orgânica as coisas vão se consolidando, mas não também de uma forma só empírica, a partir de muitos estudos, muita dedicação e uma construção de uma carreira de forma efetiva, e há quase 30 anos, né, Gustavo? Lá se vão 30 anos. E lá se vão 30 anos. Eu acho que esse contato que eu fui tendo com o compliance, né, como eu falei, comecei a trabalhar por uma questão
né, vamos que dizer é uma assim, outra área que aqui entre nós, né? No paralelo é sempre no burburinho assim, nossa, que pessoal chato, que pessoal rígido. Quer dizer, tem várias questões culturais. É isso. Né? De acordo com as áreas as novas áreas vão chegando, as novas áreas de conhecimento vão sendo instituídas. Tem essa barreira cultural de, puxa, qual vai ser a visão que agora a empresa, que eu dei risada porque eu tenho uma frase horrível sobre isso que eu não vou poder dizer no ar. Pô, fala, vai. Aqui é um espaço para isso. Que é algo parecido, não porque é feio mesmo, mas é algo parecido assim, que eu gosto de dizer que outro dia uma tá sócia bom, do escritório... Melhora a frase e conta aí. Eu vou melhorar a frase, eu vou gourmetizar a frase. Mas uma sócia do escritório deu risada, porque ela falou assim, que inclusive a sócia responsável pela área de compliance, ela falou, eu vou adotar a sua frase porque eu adorei. Que eu falei para ela que... Como é que eu posso gourmetizar isso? A gente estava conversando exatamente sobre esse ponto, né? Como as pessoas têm essa visão de que o compliance é um cara eu posso chato, falar porque eu não estou dentro de nenhum ambiente jurídico. É o povo chato, o povo do não, o povo que burocratiza qualquer processo. E quando as pessoas conversam comigo, eu sou tão informal e falo muita besteira, falo muito palavrão, preciso até me segurar que nem você. Que né? nem, nós dois juntos, estamos falando de direito, tomando um vinho, o meu lado moca e o lado Biaggioli, e de repente sai uma palavra então, assim eu sou desse jeito, quem me conhece sabe que eu sempre fui assim, eu não vou mudar, não vou ficar inventando personagens, né? Eu só procuro só me conter por uma questão, né, de, digamos, de educação, de social, sociabilidade, né? Exato. Mas eu soltei uma frase assim, tipo, eu sou compliance, mas eu não sou, vou colocar aqui, babaca. Não sei se essa palavra é muito ruim. Tá. Mas eu usei uma pior, acho que todo mundo já entendeu. E como esse podcast é um espaço para uma conversa leve, pra gente dar risada, eu acho que o babaca foi encaixado e deu pra gente entender o tom. Que as pessoas precisam entender. Você pode ser compliance sem ser um babaca, entendeu? Quer dizer, o importante é você entender aquilo que é. E, de novo, sempre com aquele olhar do benefício. Claro. Não é o olhar do conceito. Advogado há 20, 30 anos, dá pra ser advogado, tirar essa gravata e dar um sorriso? Não precisa ficar com essa cara de eu sou o senhor da lei, o cara que dá as respostas e vou cuidar da sua segurança jurídica. Segurança jurídica sem cuidar do negócio, da última linha do balanço do meu negócio, não vai me ajudar. Exatamente. Né? E o advogado, às vezes, ele gosta tanto disso que nas petições é frequente você encontrar uma frase que começa assim, por amor à argumentação. Por amor ao debate. Por amor ao debate. Não! Entendeu? Não tem amor ao debate. Tem que ter amor à solução, não é o conceito que é o problema, entendeu? Tipo, você tem que focar na solução, tem que focar na parte prática. Então, assim, e aí essa história, as pessoas acham que o compliance, primeiro, eu preciso ser profundamente carola, eu preciso ser praticamente um candidato a santo no Vaticano para ser compliance. Né? E segundo, eu vou querer converter todo mundo ao meu redor, eu sou praticamente um profeta. Então, assim, essa visão que as pessoas têm, ou o xerife, né? O profeta quando é bonzinho, o xerife quando é o mal, né? Então, assim, as pessoas têm que entender a diferença disso, não tem nada disso, né? Você pode ser uma pessoa normal. Eu tenho um grande amigo, inclusive, que foi um dos meus grandes mentores na área de compliance, que ele brincava comigo, ele dizia, depois que comecei a trabalhar em compliance, não consigo mais parar em fila dupla para deixar minha filha na escola. Né? Porque assim, eu entendo, aquilo introjeta na nossa vida de uma tal forma... Você não consegue nem... Que a gente, sabe, pequenas transgressões a gente passa realmente a se questionar, né? Outro dia também, não tinha ninguém, eu olhei no farol, né, aquela coisa no sinal vermelho, passa ou não passa, né? Ficou aquele momento que você fala, não passa. Ficou aquele dilema ético, entendeu? Na coisa, mas a gente não precisa ser dessa forma, né? Do que eu quero dizer no sentido pejorativo mesmo, né? De você querer ser o único certo, o que tem sempre razão, o que quer converter todo mundo, o dono do manual e o dono da verdade, que julga, né? O que julga, exatamente. Não, a gente consegue ser bem humano trabalhando em compliance. E aliás, eu comecei até a falar disso, porque eu ia justamente fazer uma ponte, você falou em liderança, o que mais me ajudou a pelo menos tentar ser um bom líder, que, de novo, eu sou muito franco, eu acredito que eu seja um bom líder, pelo menos os meus liderados costumam me comprovar que eles me consideram um bom líder. Uma das coisas com a qual eu mais aprendi a ser bom líder foi o compliance, porque o compliance ensina humildade também pra gente. É mais do que se a pessoa entende a lição, o compliance não ensina você a ser o dono da verdade e apontar o dedo, ele ensina você a ser humilde. Ele ensina você a reconhecer que você transgride, que você comete erros, que você precisa encontrar... E que todos nós estamos fadados a mais cedo ou mais tarde
cometer algumas transgressões Exato. e aprender com elas aprender e recuar. Com elas. E rever o processo e se desculpar, que é o aspecto humano. Exatamente. É esse trânsito da vida, né? Que é extremamente humano, muito menos processual. Eu tenho certeza que eu comecei a ser um líder melhor quando eu comecei a realmente mergulhar no estudo do compliance humano, digamos assim, né? Não só daquele compliance normativo, né? Regulatório. Regulatório. O processual, mas sobretudo o compliance humano. Como lidar com as pessoas? Como é que eu faço uma investigação, por exemplo, e vou entender as razões pelas quais aquela transgressão foi cometida? A partir dessa ideia de se colocar, né, nos sapatos do outro, né, como se diz, né, a partir daquela ideia de olhar que é da natureza humana errar, né, cometer erros e buscar orientações e tudo mais, isso ajuda a pessoa a ser um líder, penso eu pelo menos, é o que eu procuro empregar na minha vida, a ser um líder melhor. Né? Sem falar pai de família e tudo isso, né? Que as minhas filhas gostam. Lá pai vem de o duas compliance. Meninas, duas moças incríveis. Duas moças lindas e que quando eu dou bronca nelas, eu vou falar alguma coisa certa, fala, lá vem o compliance. Eu ia falar que agora eu ia te pedir uma dica, não precisa, porque teve muita dica do que ele está falando aqui pra gente, né? Gustavo é um cara extremamente humano, que eu tenho o maior privilégio de estar sempre próximo, acompanhando a carreira, os trânsitos dele em escritórios e empresas, no Jurídico Sem Gravata. E um cara humano porque você tem toda essa perspectiva de ter proximidade, de tirar dúvidas. Então, recomendo que todo mundo, quem não faz isso ainda, que siga ele nas redes sociais. Se tiver dúvida, quiser informação, procura esse cara, que esse cara responde. Ele é muito bacana. Eu procuro dar bastante atenção para todo mundo que me procura. Não só como professor, né? Enfim, os alunos, né? Estão sempre se relacionando. É porque comigo, é um valor humano teu. Mas isso não tem a ver eu gosto realmente de quem me conhece sabe disso, que eu faço isso realmente de uma forma genuína. O único adendo aí a única retificação que eu ia fazer na verdade, eu só tenho o LinkedIn. porque é verdade. Ele é o Gustavo Sem Insta. Já marquei ele algumas vezes. Sou eu, o cara sem Insta, de negócios, onde nos encontramos. Ele é o cara sem Insta, @ Gustavo Sem Insta. Eu tenho uma visão muito peculiar sobre... Ou Gus, como alguns chegou o Gus, como todo mundo se refere a ele. Então eu ainda não me curvei. Eu chego lá, eu vou acabar me dobrando também a essa modernidade, mas eu ainda tenho uma visão um pouco peculiar, refratária em relação às redes sociais em geral. Eu acho que elas nos distraem mais do que nos ajudam, de forma geral. Eu concordo com você, mas eu vou montar a hashtag Gustavo cria o Insta. Não dá aproveitar ideia, o programa. Porque você sabe que no passado criaram um Facebook para mim, que depois eu desativei. Mas... Quem? Família? Não, o Jurídico Sem Gravata, lógico, o Jurídico, né? Aquelas pessoas maravilhosas, meus queridos amigos. Queridos amigos servem para isso. A gente tem intimidade, dá intimidade para amigos. Eles viraram para mim um dia e falaram assim, nós criamos o seu Facebook, se você se comportar, a gente te dá a senha. Né? Senão, a gente vai postar em seu nome. E aí eles mandavam para mim naquela época, essa parte é ótima, eles mandavam para mim todo dia naquela época um WhatsApp falando assim, olha, você ganhou mais 50 amigos hoje. Eu falava, gente, só pra te avisar, pelo amor de Deus, vou ter que entrar com uma medida judicial, porque vocês estão se apropriando da minha imagem, da minha personalidade. E aí eles faziam questão, olha, aceitamos fulano na sua... Quem sua é esse? Seu amigo ou seu inimigo? Não sei, mas gente, tá te seguindo isso não se agora. faz, entendeu? Mas enfim, depois consertamos essa situação, depois eu acabei encerrando aquela conta, porque de verdade eu não gosto. Mas o LinkedIn eu gosto, eu atendo as pessoas, quem tem meu WhatsApp também sabe que pode me chamar, sempre que precisar, porque para mim é um prazer, eu acho que na vida, se tem alguma coisa realmente importante no aspecto profissional, é a gente poder deixar um legado, e a gente só deixa um legado quando a gente compartilha o que dá né? Conexões, né, Gustavo? O que conexões. Fazemos na essência do nosso trabalho é conexões, né? É isso que dá a perspectiva da liderança, de construir uma carreira bacana, sólida e construir boas amizades profissionais, né? Porque sem as pessoas a gente não vai conseguir alcançar os resultados que a gente se propõe. É verdade. A construir. As oportunidades, as corporações, as leis, tudo passa. O que ficam realmente são as pessoas. Muito bacana. Né, Estou tendo a oportunidade de acompanhar de perto também seu trabalho, né? A sua liderança e como você tem desenvolvido dentro do Trent Rossi também. Parabéns. E a gente vai chegando na reta final aqui, infelizmente. Ainda tenho que falar do projeto Desengravata. Então ele vai falar. Vamos lá, vamos para a reta final. Final. Daqui a pouco eu te agradeço um pouco mais. Tinha aqui esse fechamento de dicas. Acho que você deu tantas dicas relevantes nesses últimos minutos que acho que não faz tanto sentido. Mas conta de projetos que você acha que é importante compartilhar com o nosso público. Eu jogo meio aberto, quando eu vou contando as coisas, as experiências, eu já vou também colocando os meus pensamentos sem roteiros, ali, né? Deixa rolar.
E não sou muito das frases feitas assim, mas o projeto Desengravata que eu comentei, né, é o passo adiante agora que o Jurídico Sem Gravata está dando, né, os fundadores do movimento, que já se tornou um instituto, que hoje também está em mãos de pessoas extremamente engajadas, aí, comprometidas com a filosofia, né, do Jurídico Sem Gravata. É um projeto dissidente do Jurídico Sem Gravata? Eu não gosto de chamar de dissidente, porque dá uma impressão que houve um spin-off, exatamente. Tá, sem rupturas, mas sem nenhuma ruptura, muito pelo contrário. A gente tem ainda uma grande interação com o Instituto Jurídico Sem Gravata, a gente participa ali como fundadores, né? Mas hoje a gente abriu espaço para outras pessoas também que nos acompanham há muitos anos e que são desengravatados conosco há muitos anos, assumirem também papéis de gestão dentro do Instituto Jurídico Sem Gravata e nos liberou, digamos assim, já que tempo não tem segredo, né? Você tem que estar sempre preenchendo ele com alguma coisa. 24 horas também, né? O dia só tem 24 horas, então a gente precisava dar foco para esse outro projeto, que é o projeto Desengravata, uma plataforma que a gente começou a construir de conhecimento, onde através da qual a gente espera disseminar e tudo que a gente aprendeu ao longo desses 20 e tantos anos, aí, quase 30 anos, de experiência, de gestão, para quem está começando, para quem já tem alguma experiência, para quem nunca viu isso na vida e está curioso para saber, né? Para quem quer dicas, enfim, se atualizar. Né? Uma plataforma de educação, Gustavo? Uma plataforma de educação. Estamos dando os primeiros passos ainda. Que bacana. Eu gosto de pensar grande, começar pequeno. Também foi uma dessas, né, dicas aí que eu também aprendi ao longo da vida. Não tem problema começar pequeno. O importante é você pensar grande, traçar um projeto, né, um caminho para seguir. E é o que a gente está fazendo agora. Então o Desengravata já decolou. Desengravata Oficial. Esse está em todas as redes sociais, esse né, Gustavo? Está, porque esse não é o Gustavo que cuida, para sorte deles, não sou eu que cuido, então esse está em todas as redes sociais. Bacana, querido. Sucesso em mais esse projeto. Parabéns aí pela jornada construída até aqui. E, acima de tudo, obrigada pelo seu tempo, por ter vindo até aqui para construir aqui esse espaço conosco, que a gente vai disseminar em todas as redes sociais, porque estamos em todas as redes, Gustavo. Vamos te marcar lá, Gustavo sem Insta, Gustavo sem Face. Hashtag. Eu só tenho a agradecer, Celina. Você, de novo, sem rasgar seda aqui, de novo, dentro daquela franqueza de sempre, você sabe, né? Você, há muitos anos, é uma grande referência para mim, para todos os gestores jurídicos, para todas as pessoas interessadas em evoluir nesse mercado. Mas, acima de tudo, sempre foi um grande coração, né? Uma pessoa com quem a gente realmente, e eu falo por mim, mas tenho certeza que falo por muita gente também, sente prazer em sentar, conversar, bater papo, trocar ideia, dividir problemas e sentimentos, enfim. Então é um prazer enorme. A gente dá risada, a gente briga, a gente fala do que deu ruim, porque quando dá ruim a gente não tem problema em falar deu ruim, como é que a gente resolve isso. Por isso que eu não gosto da vida de Instagram, entendeu? Porque na vida de Instagram nada dá ruim. Tudo é lindo, entendeu? tudo é bonito, certo, postável, maravilhoso. É isso. Na nossa vida, felizmente ou não, tudo dá errado, vida é real, dá certo. Né? Não tem gourmetização. Aqui no mundo não é Nutella, o mundo é raiz. O né? mundo é raiz. E o mais importante é o que a gente tem. É essa amizade, esse relacionamento genuíno, né, real com as pessoas, de carne e osso, que é o que eu sou muito assim, bato muito na tecla que a gente não pode esquecer, não pode deixar nunca em segundo plano. É um bom valor, e a gente também valoriza isso muito. Obrigado pela oportunidade, pela sua amizade, né, por essa parceria de anos e anos aí que a gente tem. Obrigada, Gustavo. Obrigada você que nos acompanhou até aqui. Obrigada. Siga-nos nas nossas redes sociais. Gustavo tá lá no LinkedIn, chama ele. Quer saber mais de compliance, como ser um compliance e não ser um babaca, procura ele que ele vai te dar essa resposta. E é isso, pessoal. Obrigada aí pela sua audiência também. Um abraço para todos. Obrigado.